Bom, sou o professor Nando, vamos trabalhar com a frente de física e vamos responder hoje, a prova do vestibular de 2020. Primeira questão. Devido a possíveis impactos danosos ao meio ambiente, a geração de energia é uma preocupação de boa parte da sociedade moderna. A energia eólica pode ser uma fonte abundante de energia limpa, apresenta-se como uma boa alternativa. A geração de energia elétrica a partir da energia eólica se dá pela transformação de energia cinética K do vento em energia elétrica. Considerando-se que a potência disponível do vento, é dada por P igual a 1 sobre 2 ρ área vezes a velocidade ao cubo, onde P é a potência, ρ é a massa específica do ar e A é a área varrida pelas pás do aerogerador, V, e a velocidade V é o do vento. Desconsiderando-se quaisquer perdas, podemos afirmar que a energia cinética em função do tempo é dada por... Aqui, pessoal, é bem simples, né? A gente sabe que potência é o que? É o trabalho dividido pelo tempo, correto? Então, potência é trabalho dividido pelo tempo. E a variação da energia cinética é igual a quem? É igual ao trabalho, né? Então, o trabalho aqui é igual a quem? A potência vezes o tempo, né? Então, a energia cinética não é igual ao trabalho? Então, trabalho é o que? A potência vezes o tempo. Quem é a potência? 1 sobre 2 vezes a massa do ar, vezes a área, vezes a velocidade ao cubo, vezes o tempo. Porém, pessoal, ele não fez dessa forma, né? Ele abriu a questão aqui, né? Então, ele botou um 2 aqui no 2t, ó. Então, se eu botar um 2 aqui nos 2t, eu coloco aqui o que? 1 sobre 4, para simplificar, né? Que isso aqui é a mesma coisa de 1 sobre 2, ou da vezes a área, vezes a velocidade ao cubo, vezes o tempo. Perfeito? Então, a alternativa aí, de cara, é a letra C, né? C de casa. Vamos para a segunda questão. Um engenheiro apresentou 2 projetos para a construção de uma mesma hidrelétrica. Ambos os projetos, as turbinas são situados no mesmo nível da base da barragem e a uma distância D desta. No projeto A, a altura da barragem em relação ao nível das turbinas é igual a 2 vezes a distância destas à barragem. E no projeto B, a distância da altura da barragem é igual a 1,5 vezes a distância das turbinas da base. Desprezando qualquer perdas por forças dissipadas e considerando-se que a vazão prevista nos 2 projetos é a mesma, podemos afirmar que a relação entre a energia gerada pelas hidrelétricas A e B é dada por... Então, vamos desenhar aqui, supor que aqui é uma turbina, né? Aqui é a turbina. A turbina, ela está situada a uma distância AD, né? Barragem, tá? A turbina é igual a 2 vezes... Um engenheiro apresentou 2 projetos para a construção de uma mesma usina hidrelétrica. Ambos os projetos, as turbinas estão situadas no mesmo nível da base da barragem e uma distância D desta. Então, aqui é a base da barragem, ó. Da barragem, a uma distância D, né? Aí ele fala, ó, no projeto A, a altura da barragem, né, em relação ao nível da turbina, é 2 vezes a distância da barragem. Ou seja, eu tenho uma barragem aqui, né, que tem uma altura. Então, é 2 vezes essa distância aqui. A turbina está aqui.
a turbina. Isso aqui 1. Na 2, né? O que acontece? Isso aqui é no A. No B, eu tenho aqui a turbina, né? A turbina. Eles estão a uma distância D. E agora, aqui é D sobre 2, né? A altura, que é a barragem. Aqui é cheio de água, né? A gente sabe que aqui a água ela vai cair e vai se transformar em energia cinética, né? Então eu vou transformar aqui a energia potencial gravitacional, né? Energia potencial gravitacional em energia cinética, correto? Então a energia potencial gravitacional aí, no caso, vai ser igual a quem? A gente tem que lembrar que vai estar relacionada a quem? Ao volume, né? Então o volume, né, vai ser o que? Ele vai dobrar por conta da altura, certo? Então, se o volume vai dobrar e a densidade, né, igual a massa sobre o volume, então a massa, né, é igual a densidade vezes o volume. Se o volume dobrou, a massa faz o que? Ela dobra também, certo? Então, a massa e o volume elas são inversamente proporcionais. Então, se o volume dobrou, a massa dobrou. Então, a massa aqui é 2. E aqui ela fez o que? Diminuiu, né? Diminuiu pela metade. Então, a massa dividiu por 2, né? Então, a energia potencial aqui, ó, vai ser igual a quem? Massa vezes a gravidade vezes a altura. A massa aqui no caso é 2m vezes a gravidade vezes a altura que é 2d. Então, fica 4mgd. Isso aqui é energia potencial A. Já a energia potencial B, Já a energia potencial B vai ser quem? Vai ser a massa sobre 2 vezes a gravidade vezes a distância sobre 2. Então, a energia potencial B vai ser igual a quem? A 1 sobre 4 vezes a massa vezes a gravidade vezes D. Então, vamos para a alternativa. A energia gerada pela usina A será 4 vezes maior do que a energia B? Sim. A energia A é 4 vezes a energia B. A energia A pela usina é 1/3? Não. Ela é 4 vezes, né? 1/4. A energia gerada pela usina A será 3 vezes maior que a... Não, será 4. A energia gerada pela usina B é 4 vezes maior? Não, é 4 vezes menor. Ambas são geradas a mesma quantidade de energia? Não. A alternativa correta aqui é a letra A, né, pessoal? A energia gerada pela usina será 4 vezes maior que a 4 vezes maior que a segunda usina, que é a B, né? Então, pessoal, aqui a alternativa é a letra A, né? Como a gente pode verificar aqui. Terceira questão. A poluição das águas nos rios, lagos e oceanos e lençóis freáticos é um problema que afeta a vida de todos os seres vivos. Supondo um lago onde a água esteja poluída e a densidade da água possui uma maior densidade da água que a da água limpa, né? Considerando essas condições, podemos afirmar que, vamos para a terceira questão, pessoal. A poluição das águas nos rios, lagos e oceanos e lençóis freáticos é um problema que afeta a vida de todos os seres vivos. Suponha um lago onde a água esteja poluída e possui uma densidade maior do que a água limpa. Considerando essas condições, podemos afirmar que, então ele já falou aqui, pessoal, que a densidade da água suja é maior do que a densidade da água limpa, correto? E densidade aqui é o quê?
Densidade é massa sobre o volume. Então quer dizer que aumentou quem? A massa, né? A massa aumentou ou o volume aumentou, ou o volume diminuiu, né? Mas ele não deixa claro, né? Então, a densidade da água suja, a massa é maior, né, do que a massa da densidade limpa, né? As moléculas de água ao longo do apresentam características atômicas diferentes? Não, a molécula de água é H2O, né? Não vai mudar. Um peixe nadando neste lago sofreria um empuxo maior do que se estivesse nadando na água limpa? Correto. A letra B de bola. Por quê? O empuxo é o que? É calculado pela densidade, a gravidade vezes o volume, certo? Se a densidade aqui do suja é maior, então o empuxo vai o que? Aumentar. Como a densidade, né? A densidade da água da água da água limpa é o que? Menor, então o empuxo vai fazer o que? Diminuir. Então o empuxo nadando no lago poluído seria maior do que se ele estivesse nadando na água limpa, como a gente pode verificar aqui, né? Uma pessoa que mergulhasse nesse lago sentiria a sujeira a uma pressão menor? Não, seria maior, né? A mesma profundidade. Uma massa de água limpa ocupa um valor menor do que a massa de água poluída? Não. O que vai mudar aí, no caso, é a massa. 1 litro de água poluída no lago pesa o mesmo que 1 litro de água suja? Não, a gente já viu que a densidade elas mudam. A densidade da água é maior do que a densidade do líquido, né? Então aqui a alternativa, a letra B de bola. B de bola. Vamos para a quarta questão, pessoal. O arco-íris é causado quando gotículas de vapor de água dispersam na atmosfera desviam a luz conforme o seu comprimento de onda. Assim, entre as alternativas abaixo, assinale a alternativa que apresenta o fenômeno que ocorre durante o arco-íris e a correta explicação para eles. É reflexão, pessoal? Não, reflexão ele não faz o que? Não desvia o raio de luz, né? Ele não desvia o raio de luz. Difração, é difração? A forma de onda ela muda? Não, ela não muda, né? Então não é difração. É polarização? Ela mudou a polaridade da sua onda? Não, também. Interferência da onda? Também não. Ela não sofreu nenhuma interferência. Refração? Sim, mas vamos ver se a explicação está correta, né? O índice de refração da água é diferente para cada comprimento de onda, fazendo com que a luz se decomponha nas diferentes cores. A gente sabe que a luz, né, ela tem várias outras cores. Violeta, azul, amarelo, rosa, né? Então, a gente sabe que quando um raio de luz, né, incide no meio 1, indo para o meio 2, eles vão ter velocidade 1 e velocidade 2 diferente. V1 é diferente de V2. Então, quando ele atravessa as gotículas de água, os raios de luz fazem o quê? Sofrem um desvio, né? Então, sofrendo um desvio por conta de quê? Por conta da sua velocidade, né? E por conta da refração, né? Você consegue visualizar, né, lá o arco-íris, né, das cores, da cor roxa, da cor amarela, da azul, entendeu? Que é dos feixes de luz atravessando a água, por conta da velocidade diferente de cada cor, né? Então aqui, pessoal, alternativa letra E, né? É a resposta correta. Vamos para a quinta questão. Desafiados pelo professor de física ao criarem algo que levasse em conta a preocupação em obter energia limpa e a redução de emissão de gases poluentes, um grupo de alunos propõe um projeto de um aquecedor solar para o cozimento de alimentos. Eles
pretendem utilizar um espelho para construir o artefato. Para que este tenha a maior eficiência, o tipo de espelho e a posição na qual deve ser colocado o recipiente dos alimentos são respectivamente... Aqui, pessoal, então, a gente precisa lembrar lá que do espelho, no caso aí vai ser um espelho côncavo, né? Então, já eliminaria aqui a letra E e a letra D, né? Então ficaria a letra A, B e C. Aí agora a gente vai saber se ele vai ser no centro, se vai ser no foco ou no ponto médio do foco do espelho. Para eu concentrar, para eu ter uma maior eficiência nesse processo, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou concentrar tudo em um só ponto. Todos os raios, todos os raios que incidir nesse espelho incidem em um ponto. E onde é que é isso? É quando ele estiver no foco. Por quê? Porque todos os raios que incidirem aqui, ó, paralelos, eles vão ser refletidos para onde? Para o foco. Certo? Todos os raios, eles vão se reincidir para o foco. Então eu vou ter maior concentração. Então eu vou utilizar um espelho o quê? Côncavo, e ele deverá ser posicionado aonde? No foco. Então a alternativa aqui, letra B, né? Então a gente precisava lembrar da formação aqui, no caso os raios passando no espelho, né? Incidindo no espelho, eles se refletem para onde? Direto para o foco, né? Então letra B aqui, né, pessoal? Vamos para a sexta questão. A camada de ozônio é fundamental para a vida terrestre, pois ela é responsável para observar a radiação ultravioleta, que pode ser bastante nociva. Por esse motivo, o buraco da camada de ozônio se tornou-se uma preocupação mundial, tendo em vista os efeitos ambientais provocados, principalmente na Antártica. Entre as alternativas abaixo, assinale a que corresponde à faixa de comprimento de onda dos raios ultravioletas bloqueados pela camada de ozônio. Então ele quer faixa de comprimento de onda, né? Ele quer faixa de comprimento de onda. Tá bom? Então, a gente precisa lembrar aí dos raios. A gente precisa lembrar aí dos raios ultravioletas, né? Dos raios ultravioletas, do espectro visível, né? Dos raios X, perfeito? Então a gente precisa saber disso. O raio X, né? O raio X, ele tem um comprimento de onda de 0,1 a 10 nanômetro, né? Nanômetro, comprimento de onda. Os raios ultravioletas, eles vão de 200 nanômetro a 400 nanômetro. Ultravioleta. E o espectro visível, ele tem um comprimento de 400 nanômetro a 800 nanômetro. Então, sabendo essa informação aqui, ó, a gente consegue resolver a questão, né? Uma faixa que corresponde a micro-ondas até a faixa inferior, o comprimento de onda, a faixa de comprimento de onda da ultravioleta é em micro-ondas? Não, ela é nano-ondas, né? Nanômetro de ondas, né? Então é falso, né? Falso. Uma faixa menor que a do raio-x e
maior que os raios gama, falta dos raios gama aqui, né? Os raios gama, os raios gama aqui é 10 a menos 11, tá, pessoal? Então, nanômetro, tá? Nanômetro. Então, vamos lá. Ele fala uma faixa menor do que o raio-x. Ele é menor? Não, ele é maior, né? E maior do que os raios gamas? Não. Errado, né? Uma pequena faixa de cor violeta contida no espectro visível, considerada prejudicial. O espectro visível é o comprimento de onda de 400 a 800. É pequena? No caso, o espectro visível ele é maior do que os raios ultravioleta, né? Uma faixa maior que a cor violeta do espectro visível? Não, né, pessoal? Então, aí no caso é a letra E, né? Uma faixa menor que o espectro visível, né? Uma faixa menor que o espectro visível, que o raio ultravioleta é menor, né? E maior do que os raios gama. O ultravioleta é maior do que os raios X, né, pessoal? Raio X, desculpa. Então, a alternativa é a letra E. Então, aqui é uma questão bem específica que a gente precisaria saber a estimativa dos raios X, espectro visível, ultravioleta e raios gama. Então, tem que saber o comprimento de onda de cada um dos raios, né? A proporcionalidade. Quem é? O raios gama menor do que os raios X, que é menor do que os espectros visíveis, que é menor do que os raios ultravioleta. Um exemplo, né? Comparando, não necessariamente seria essa ordem, tá bom? Então, através desses dados, né, a gente consegue concluir a questão 6, né, que é a letra E, né? Vamos para a sétima questão. Uma característica das estrelas são suas altas temperaturas nas ordens de milhões de graus Celsius. Nossa estrela mais próxima, o Sol, emite constante um fluxo de partículas para todo o espaço. Entre as partículas emitidas pelo Sol são elétrons, prótons e partículas alfa. O campo magnético da Terra protege nosso planeta da incidência direta dessas partículas e muitas delas são redirecionadas. Considerando-se que um próton emitido pelo Sol incida em uma linha de campo magnético da Terra com velocidade escalar de 800 km por segundo, é correto afirmar que, então, uma partícula incidiu no campo magnético, né? Uma partícula incidiu no campo magnético. Aí tá. Se ela incidiu aqui, no caso, o que acontece? Ela vai ter uma velocidade v, né? O campo e uma força, né? Aqui a força, velocidade e o campo, né? Força, velocidade e campo, certo? Regra da mão direita. Pode ser redirecionada devido à força magnética para um dos polos da Terra, mantendo sua velocidade escalar. Exatamente. Poderá ser redirecionada devido à força elétrica. Aqui está errado porque a força não é elétrica, né? Força é magnética, senão seriam duas respostas. Que a alternativa A está sendo a mais correta, né? Porque no caso a força, né, magnética vai fazer com que ele muda a sua trajetória ou para o sul ou para o norte, né? Então, mas a velocidade ela vai ser constante, né? Ela vai permanecer a sua velocidade. Manterá sempre sua trajetória em um movimento retilíneo em direção à Terra. Ela ia manter se não tivesse o campo, né? Mas como tem um campo, a presença do campo faz com que o quê? Que as linhas de campo
exerça sobre essa partícula uma força. E essa força faz o quê? Um redirecionamento. Então, não vai manter a sua trajetória. Poderá ser redirecionada pela força elétrica. É força elétrica, pessoal? Não é força elétrica, é força o quê? Magnética. Poderá ser redirecionada devido à força magnética para um dos polos, alterando a sua velocidade escalar. A gente viu aí que a velocidade ela se mantém constante, né? Então, pessoal, a alternativa aqui é a letra A, né? Alternativa A. A oitava questão, sendo o uso do Hg comum em garimpos do mercúrio clandestinos, uma preocupação é a contaminação de rios, lagos e igarapés. Imagine que em determinadas condições seja formado um dos rios uma molécula de CH3Hg+. Se um filete de água contendo uma molécula C3H+, passar por duas placas magnéticas ou placas metálicas, cujo comprimento seja muito maior do que a distância que os separa, e submetidas a uma grande diferença de potencial, é correto afirmar que... Então, pessoal, está falando aqui que tem um campo, uma tensão VA, uma tensão VB, e eu vou pegar e vou botar essa partícula aqui, ó, partícula CH3Hg+, certo? Vamos dizer que aqui é o positivo e aqui é o negativo. Então o campo está indo nessa direção. Então, o que acontece? Moléculas de CH+, serão submetidas a uma força elétrica de mesma direção em sentidos contrários do campo magnético existente entre as placas. Então, a gente sabe que o campo tem a mesma direção da força. Então, a força e o campo tem o quê? Mesma direção e sentido, né? Então, as moléculas serão submetidas a uma força de mesmo sentido e direção oblíqua existente entre elas. As moléculas C3 serão submetidas a uma força elétrica de mesma direção e sentido do campo elétrico existente na placa. Letra C é a correta, né, pessoal? As moléculas C3H+, serão submetidas a uma força elétrica de direção e sentido diferente do campo existente entre as placas? Não. E as moléculas serão submetidas a uma força elétrica de mesmo sentido e direção ortogonal? Não também, né? Mesma direção do campo. Então, letra C, né? Resposta correta. Então, bem teórica a questão aqui e simples para a gente resolver na prova. E por fim, né? A nona questão, um líquido no interior de uma célula e o fluido em seu exterior podem apresentar diferenças em sua composição química. Essa diferença na composição pode gerar uma diferença de potencial elétrico determinado, denominado potencial de membrana. A diferença de potencial entre o interior e o exterior da célula é representado no gráfico a seguir. Com base no gráfico, é correto afirmar que... Então, pessoal, aqui a gente consegue ver, né, que no interno, né, quando ela tem 100 micrômetros, a diferença não tem diferença de potencial, né? Quando eu aumento de 100 para 101, eu faço o que? Eu aumento, eu estou saindo da parte interna, indo para a parte externa. Aqui a parte interna. Então, o que acontece? Essa distância aqui de 1 micrômetro, né? Está gerando uma diferença de potencial. Aqui tem uma potencial V1 e aqui tem uma diferença de potencial V2. Então aqui está gerando um campo, né? Uma diferença de potencial, né? E consequentemente está gerando um campo. E a gente sabe, né, que o campo, né, ele é o que? Ele é a força dividido, né,
Potencial dividido pela distância, né? Então, a diferença de potencial, né? A gente sabe aqui sobre a distância. Então, a diferença de potencial U é o que? É o campo elétrico vezes a distância. Então, por quê? Que no caso ele tem uma distância de 1 micrômetro, né? E aqui a diferença de potencial aqui nessa parte interna é 20 volts, ou milivolts, né? Milivolts. E aqui 100 milivolts. Então, a diferença de potencial aqui é quem? É 100 milivolts vezes 10 a menos 3 menos 20 vezes 10 a menos 3. Aqui, interna e externa. A distância entre elas é de 1 micrômetro. Aqui é de 10 ou 20, né? 20 vezes 10 a menos 3 volts. E aqui é 100 vezes 10 a menos 3 volts. Então, a diferença de potencial aqui é o que? 100 vezes 10 a menos 3 menos 20 vezes 10 a menos 3. Então, a diferença de potencial aqui é 80 vezes 10 a menos 3. E a gente sabe que o campo é o que? É a diferença de potencial dividido pela distância. Quem é a diferença de potencial? 80 vezes 10 a menos 3. Dividido por o campo, é a diferença de potencial dividido pela distância. Então é 80 vezes 10 a menos 3 dividido por 1 vezes 10 a menos 6. Então o campo aqui vai ser igual a quem? 80 vezes 10 a menos 3 menos, repete a base e subtrai os expoentes, né? Então o campo vai ser o que? Menos com menos dá mais, vezes 10 ao cubo. O que? Newton por Coulomb, ou o que? Volt por metro, né? Então, o campo aí elétrico é igual a quanto? 80 kN por Coulomb, ou 80 km ou volt por metro. Então a alternativa aqui é a letra D. Tomar cuidado aqui, pessoal, que aqui é 80 só, tá? Não é 80 kg, tá bom? Letra D.